Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui novamente para a gente conversar mais um pouquinho, fazendo uma nova reflexão. E para esse vídeo eu escolhi um título que diz assim: Com marcas mais perto do rei. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, um texto que me marca bastante, e é um texto bem conhecido da Palavra de Deus. E eu acredito que a gente pode aprender um pouquinho mais a cada dia. Hoje a gente gostaria então de falar sobre Mefibosete. Os textos que falam sobre ele está no livro de 2 Samuel, capítulo 4 e depois no capítulo 19. Bom, a história de Mefibosete inicia-se basicamente com uma fuga. Ele no colo de sua ama. O que tinha acontecido? Saul e Jonatas, que era o pai de Mefibosete, e Saul era o avô, tinham sido mortos numa batalha. E quando esse assunto chegou lá na cidade onde estava Mefibosete, a ama dele, a pessoa que estava tomando conta dele, a babá, resolveu fugir com ele para que ele fosse salvo, para que não houvesse morte, para que ele não fosse assassinado. Ela pegou ele no colo e ao correr ela caiu com ele, e nessa queda ele teve uma lesão, né, nos 2 pés. Ele teria ficado então deficiente dos 2 pés. Acontece que os anos se passaram, Davi já estava no trono e Mefibosete já era até pai, já tinha o seu filho. E então Davi, num ato de bondade, porque Saul, que era o rei antecessor, o avô de Mefibosete, tinha feito muitas coisas desagradáveis com Davi e também tinha desonrado ao Senhor. Mas Davi, num ato de bondade, quis honrar alguém que fosse da família de Saul. Então ele chama o rapaz, que era o Ziba, que era o empregado, o escravo daquela família de Saul. E ele pergunta então para Ziba se tinha alguém para ele honrar daquela família, e o Ziba fala: olha, tem Mefibosete. Mefibosete é o neto de Saul, filho de Jonatas, que era teu amigo, mas Mefibosete é aleijado dos 2 pés. Davi então manda chamar Mefibosete, e traz para o palácio dele e fala para ele: olha, a partir de hoje as terras que eram do seu avô passam a ser tuas, Ziba vai trabalhar para você e você tem livre acesso aqui ao palácio, e eu convido você para todos os dias comer a minha mesa, que era uma mesa de muita fartura, né? Então Mefibosete passa então a frequentar o palácio ali com Davi, e foi uma grande mudança na vida dele. Mas antes, quando Davi chama ele, ele fala assim: olha, o que você quer de mim? Eu não passo de um cão morto, eu não passo de um cachorro morto. Então, essa fala de Mefibosete, ela nos mostra que não tinha só um problema físico. Mefibosete também tinha um problema de autoestima. Ele tinha um problema, talvez ele ficasse muito triste, porque num dia só ele perdeu o avô, ele perdeu o pai, ele perdeu a família dele, ele foi levado no colo de sua ama, ele teve uma consequência daquela fuga, que foi a deficiência nos 2 pés. Mefibosete então fala para Davi, fala assim: o que você quer de mim? Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não passo de um cachorro morto, ou sou como um cachorro morto. Então passa essa ideia de que Mefibosete tinha uma questão de autoestima, e não só de se sentir inútil, né? Apesar de ele já ser pai, ter um filhinho, passa muita ideia assim de que ele não tinha mais nada para oferecer. Talvez a questão da sua deficiência, porque naquela época as pessoas eram muito rejeitadas por conta da sua deficiência, né? Não tinha nenhuma questão assim de proteção. Então ele se sentia assim. E Davi completamente ignora aquilo que ele diz e fala: olha, a partir de agora você vai ter entrada na minha casa todos os dias e você vai poder comer da minha mesa.
O que nós podemos ver com isso? Nós podemos ver duas coisas. Primeira coisa é que às vezes nós temos marcas na nossa vida que denotam uma consequência de um ato de salvação. Por quê? Porque a ama que carregou o Mefibosete, ela salvou a vida dele. Mas ela teve um trágico acidente, ela caiu com ele. Né? Não foi algo planejado, foi um acidente mesmo. E ele então ficou aleijado. Às vezes tem marcas na nossa vida que são marcas de uma proteção que a gente teve, de algo que nos salvou a vida, de algo que nos salvou de uma morte, de uma perseguição. E eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas e algumas delas foram salvas por meio, por exemplo, da adoção, quando ainda eram pequenos. E às vezes essas pessoas crescem e falam, mas não precisava ser assim, eu me sinto tão mal, eu não queria ter essa família, eu não queria que isso tivesse acontecido comigo. Mas aquela família, por pior que seja no momento assim, que todas as famílias têm problemas, têm suas dificuldades, foi uma família que também salvou a vida dele. Foi uma situação que também trouxe um escape. E aquela marca que ele carrega, apesar de ser uma marca ruim, uma marca que muitas vezes traz para ele um sentimento de humilhação, um sentimento de rejeição, traz também para nós um entendimento de que foi uma marca que ficou, como ficou em Mefibosete, mas que também lembra sempre que aquela marca da vida de Mefibosete, que significou o cuidado da babá e a proteção de um possível assassinato por ser descendente de Saul, deixou a marca. E acontece nas nossas vidas também. Às vezes uma situação que a gente passou lá atrás, que a gente fala assim, olha, mas se não tivesse acontecido isso, eu também não sei como estaria. A gente não tem certeza de nada. A gente não pode prever nada que acontece na nossa vida. A gente não sabe as coisas que Deus planeja, muitas vezes para nos salvar. E às vezes nos salvar de nós mesmos, né? Nós mesmos criamos problemas, temos consequências que acabam nos livrando de outros problemas, como era o caso de Mefibosete. A segunda situação que a gente pode aprender através deste texto é que, assim como Mefibosete, nós temos nossas marcas. Nós temos perdas, às vezes muitas pessoas foram rejeitadas, nós passamos por humilhação, nós passamos por desprezo, alguns ficam sem a família, outros ficam tristes com alguma enfermidade, mas essas marcas não fazem nenhum sentido para Deus, no sentido assim, eu não vou te receber porque você teve esse problema. Eu não vou te amar porque você passou por um divórcio. Eu não vou te amar porque você perdeu a sua herança. Sabe, Jesus nos ama do jeito que nós somos, com as nossas marcas, com as nossas debilidades, com as nossas deficiências, com as nossas fraquezas. Ele nos ama incondicionalmente. E a figura do rei Davi ali, eu vejo como esse Deus maravilhoso que abre as portas para nós. Davi disse para Mefibosete, entre, a minha casa está aberta para você e você vai poder comer da minha mesa todos os dias. E Deus diz para nós também, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Da mesma forma que o rei Davi se mostra compassivo e também não fica com aquela repetindo os problemas, olha só, você ficou aleijado, você já não tem valor nessa sociedade, eu não sei, talvez não seria muito legal abrir as portas de um palácio para uma pessoa que tem umas deficiências, que precisa de outro para carregar. Davi poderia falar isso, mas Davi não deu a mínima importância para isso. E ele disse para Mefibosete, você vai passar a se alimentar na minha mesa, da minha mesa, né? A minha mesa. Interessante isso, porque Deus nos fala isso também, né? Ele quer abrir a porta da sua casa para a gente, da sua morada, da sua refeição,
da sua festa, do seu jantar. Ele quer que a gente entre, Ele quer que a gente se sirva, Ele quer que a gente seja acolhido e se sinta bem com Ele. Nada pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos está escrito isso. Nada, nem a morte, nem a perseguição, nem a angústia, nem tristeza, nem a fome, nem a nudez, nada, nesse presente, nem no porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cristo nos ama e Ele abre as portas para a gente. Não importa o nosso passado, não importa se a gente fez muito mal para as pessoas, não importa se a gente ficou com uma deficiência visível, né? Que as pessoas olhem para a gente e vejam a marca de um sobrevivente de história da vida, de histórias de famílias completamente disfuncionais. Não importa nada disso, o que importa é que a porta está aberta. É que Deus está falando para a gente, você pode se servir aqui. E eu vou abrir as portas para você todos os dias. Você tem livre acesso a mim, a minha casa. E é isso que Deus está querendo dizer para nós hoje. Às vezes a gente dá muito valor para as nossas deficiências. A gente faz como Mefibosete. Mefibosete dava muito valor. Mefibosete ficava assim, olha, eu e um cão morto, entende? Mesma coisa. Um cachorro morto não pode fazer nada, eu também não posso. Às vezes a gente fica se comparando com o pior dos piores. A gente fica se achando completamente inútil, né? A gente está preso ao passado, presos a essa marca, a essa cicatriz, a nossa história tão triste, tão enfadonha, tão humilhante. Mas Deus não se importa com isso. Deus está feliz por a gente estar vivo. Deus está feliz por a gente ter conseguido sobreviver. Deus está feliz com aquela ama, com aquela babá que correu com ele no colo e que no infortúnio da vida caiu com ele e ele ficou, paralítico. Deus, ele abraça Mefibosete na figura do rei Davi e diz, eu quero honrar você. E interessante que depois, no capítulo 19, Mefibosete fala assim para o rei, fala, você me acolheu, você abriu a porta para mim. E eu gostaria que nós fizéssemos exercício diário de saber que Deus nos acolheu. Na pessoa de Jesus Cristo. Deus abriu as portas para nós e Ele nos ama incondicionalmente e Ele quer a gente perto dEle. Talvez muitas pessoas não desejam a nossa presença, né? Ninguém é amado por todos, mas Deus nos ama e Deus ama você e Deus estende para você um tapete vermelho e Deus abre as portas para você e fala, venha. Não importa se você está com dor, se você está triste, se você acha que a sua vida acabou, que você não tem nenhuma utilidade. Ele fala para a gente, pode vir, porque a mesa é sua. Ok? E eu quero deixar então para você aquele texto de Mateus que diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Venha a Jesus, venha se sentar na mesa do rei. Ok? Então eu gostaria que você, se foi abençoado por essa palavra, que você pudesse compartilhar, que você se inscrevesse no nosso canal, um canal jovem ainda, e que você também pudesse ativar aqui no sininho para que você possa receber as notificações, fazer comentários. E agradeço por você estar presente aqui com a gente. Muito obrigada, que Deus abençoe você e que você possa todos os dias comer na mesa do rei, ok? Um grande abraço, um beijo no coração.